para todos, gravando então mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e dessa vez então trazendo para vocês a leitura, o comentário de um trecho do primeiro livro que Chico Xavier psicografou, chamado Cartas de uma Morta, que foi ditado esse livro para o Chico Xavier, através da mediunidade do Chico Xavier, da psicografia, da captação mental, pela própria mãe dele, a Maria João de Deus, que desencarnou no dia 29 de setembro de 1915. E o livro foi lançado em 1935. Então, esse Cartas de uma Morta foi um marco vamos dizer assim, na realização mediúnica, psíquica, como um médium capaz de psicografar depois tantos livros, que foram ao longo da vida do Chico Xavier. Foi um marco por ter sido o primeiro livro que ele psicografou, o primeiro livro que ele trouxe informações do plano espiritual, do plano sutil para a vida física, para nós aqui encarnados, trazendo essas informações preciosas sobre a espiritualidade, independente se a pessoa é espírita ou não. De qualquer forma, a informação que vem nos livros espíritas e até de outras linhas, como a teosofia e outras mais, são informações que dizem respeito à vida espiritual, dizem respeito a uma evolução espiritual. Então, de qualquer maneira, mesmo que a pessoa não se considere espírita, a informação está ali, e quando cada um de nós desencarna ou reencarna, a realidade é a mesma, A diferença é que através do espiritismo, através de médiuns como Chico Xavier, foi possível trazer essa informação para o plano físico, e ali as pessoas encarnadas terem uma noção do que é a vida espiritual, de como existe a vida espiritual, tirando a angústia, a tristeza, a ansiedade de muitas pessoas que sempre ficavam com dúvidas: será que existe vida após a morte? Que será que existe uma continuidade da vida? Existe um plano espiritual ou não, Infelizmente, a maior parte das religiões, principalmente as ocidentais, nunca informaram com clareza o que é a vida espiritual, Geralmente, que nem o catolicismo, fala de vida eterna, a vida eterna, o céu ou o inferno, conforme a pessoa teve seus atos aqui no plano físico. Mas tudo muito vago, tudo muito aéreo, sem nada ser esclarecido em detalhes. E através das obras, por exemplo, do Chico Xavier, mas também do Divaldo Franco, entre outros médiuns sérios, honestos, que fizeram esse trabalho mediúnico sem a intenção de ganhar nenhum dinheiro, fizeram por pura doação. E aí veio informações preciosas, e considerando a época, considerando lá 1935, e alguns anos depois, toda essa informação passada nesse livro é bastante avançada para a época, bastante evoluída pela mentalidade daquela época, porque não existia muita informação. Existiam os livros lançados pelo Allan Kardec, lá na França, que iniciou o movimento do espiritismo, e alguns seguidores dele, como Leon Denis e Gabriel Delany, entre outros, E nesse livro aí, então, foi realmente aquele marco inicial de toda uma informação que o plano superior permitiu que a humanidade encarnada tivesse acesso para se direcionar, se quisesse, da melhor forma possível, para níveis melhores de vida, de evolução, de expansão de consciência.
Então aqui, num trecho que eu separei para ler e comentar com vocês, a mãe do Chico Xavier, na última encarnação, a Maria João de Deus, diz: o título do capítulo: A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra, vista do além. E então ela descreveu assim: após adaptar-me mais ou menos a essa nova vida, que seria a vida espiritual, né, após o desencarne dela, ocorreu-me como vos poderia rever e solicitei de um instrutor informação a respeito. Daí o instrutor diz assim: sabes em que direção está a Terra? Ele perguntou para ela. E diante de minha natureza natural ignorância, apontou-me com a destra um ponto obscuro que se perdia na imensidade, recomendando fitá-lo atentamente. Afigurou-se-me vê-lo crescer dentro de um turbilhão de níveis indescritíveis. Parecia-me contemplar a impetuosidade de um furacão a envolver grande massa compacta de cinzas enegrecidas. Ela está descrevendo aqui que foi mostrado para ela numa parte do universo, né, do cosmos. Ela continua dizendo: tomada de inusitado receio, desviei o olhar, porém o meu solícito guia exclamou com brandura: lá está a terra com seus contrastes destruidores. Os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que viste é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. São comuns ali as chacinas, a fome, a epidemia, a viuvez, a orfandade que aqui não conhecemos. Obscuro planeta de exílio e de sombra. Entretanto, no universo, poucos lugares abrigarão tanto orgulho e tanto egoísmo. Por tal motivo é que esse mundo necessita de golpes violentos e rudes. Busca ver naquelas regiões ensanguentadas o local em que estiveste. Pensa nos que lá deixaste, cheio de amargurosa saudade. Deus permite e eu te auxilio. E o livro é todo repleto assim de capítulos curtinhos. Todo esse trecho que eu li para vocês é um capítulo com esse título: de A Terra, obscuro planeta de exílio e de sombra. Então vocês veem aqui que, visto do plano superior, visto dos níveis superiores de consciência, mesmo que o livro tenha sido psicografado lá em 1935, de qualquer maneira não faz muita diferença do que hoje vivemos aqui, né? Se a gente for ver a descrição feita lá naquela época, infelizmente agora está igual, talvez até pior, conforme a maneira que observarmos toda uma sequência de guerras. Depois de 1935 veio a Segunda Guerra Mundial, outras tantas guerras atualmente, entre outras, né, a guerra lá da Rússia com a Ucrânia. Então vocês veem que realmente a negatividade, a densidade, o desequilíbrio é uma coisa antiga nesse planeta e que não foi superado, não foi evoluído isso aí, porque a humanidade simplesmente estagnou, se não toda, a grande parte, né, de todo um processo que seria de se tornar liberta de tudo isso, né. E no capítulo seguinte ela coloca assim o título: Regresso Espiritual ao Lar Terreno. Delineei então na mente tudo quanto se relacionava com a minha derradeira existência. Primeiramente, vi-me à margem de uma encantadora paisagem marítima, avistando um caminho longo através do qual fui impedida a seguir.
Sentia-me na posse das faculdades volitivas que obtivera com o meu desprendimento da vida carnal, e numa fração infinitésima de tempo estava ao vosso lado. Então ela descreve aqui que as primeiras impressões que ela teve do lado sutil, né, do plano superior, onde ela foi recebida, porque ela foi uma pessoa boa, foi uma pessoa honesta, decente. E então ela descreve aqui que ela passou a ter uma percepção, né, em todos os sentidos de um aspecto mais profundo sobre a vida, né? E uma vez liberta da vida física, da vida carnal, a percepção dela foi muito mais rápida. E aí ela continua dizendo: como vos abracei a todos, emocionada e recolhida, quando ela foi visitar a família, né? Como achei pequenino o nosso antigo lar e como me penalizou o quadro das vossas dores e dificuldades. Chorei amargamente vendo a miséria do mundo que vos compele ao sofrimento e a uma batalha sem tréguas. E aqui ela continua descrevendo no outro capítulo os desencarnados na guerra. A grande dificuldade dos desencarnados para se fazerem compreendidos no tocante às modalidades da nova existência com todos os seus pormenores reside, aliás, justamente na ausência de termos comparativos. Falta-lhes em se manifestando nesse sentido a lei analógica a fim de que se possa assimilar devidamente o que digam. Para darmos a ideia do que seja a nossa vida e os detalhes da nossa habitação, muitas vezes é preciso que recorramos às imagens que a Terra nos oferece, a tudo quanto o homem, em sua situação temporária, tem guardado na retina. Então ela fala aqui, nesse trecho, a dificuldade dela descrever como chegava as pessoas que tinham desencarnado nas lutas, nas guerras, né? No plano espiritual, que naquela época ainda existia as zonas inferiores, existia todo aquele complexo de zonas umbralinas, em 7 níveis, depois as zonas abissais em outros 7 níveis, e as zonas infernais em outros 7 níveis de densidade, de desequilíbrio, de terror, né? E aquela, então, ela tenta descrever, fazendo uma comparação com o que existia aqui no plano físico, né? Ou existe, né? E aqui no outro capítulo ela diz assim: construções e ambientes de transição que lembram os da Terra. Nos planos adjacentes ao mundo, contudo, a vida espiritual transcorre em ambiente semelhante ao da vida terrena. Então ela quis descrever aqui que, a princípio, parece a vida no plano espiritual, nas colônias espirituais, muito parecidas com a que se tem aqui, excetuando que lá na colônia espiritual, nessa outra dimensão, não existe todo esse desequilíbrio, todo esse sofrimento, toda essa violência, né? Então ela tenta descrever para passar para as pessoas que viessem a ler o livro, e que de alguma forma é parecido a vida nas colônias espirituais com a vida que se tem aqui no plano físico. E ela continua dizendo: suas construções à base de uma substância para vós desconhecida têm mais ou menos as disposições que aí se observam. Todavia, nas menores coisas, há um caráter de transição obrigando o espírito a elevar suas aspirações e seus interesses para o alto. Então, lembrando vocês que esse livro aqui é anterior ao famoso livro Nosso Lar, ditado pelo espírito André Luiz para o Chico Xavier, né? Esse livro é anterior, então ela procura descrever aqui, construções à base de uma substância para vós desconhecida. Essa substância desconhecida, hoje em dia se sabe que é fruto de uma mistura de vários tipos de energias que existem em vibrações super elevadas, e com a força do pensamento das grandes hierarquias superiores, eles constroem
essas estruturas que para nós parecem casas, parecem prédios, parecem jardins, florestas. Então, na verdade, são substâncias que existem no cosmos, mais ou menos densas, muito mais sutis do que nós conhecemos aqui como matéria, como vida material, né? E tudo isso existe numa condição parecida e que, mesmo mais ou menos parecida, como ela diz aqui, oferece ao ser uma noção de que se está sintonizado, que se está tendo a percepção de algo muito superior, algo que te leva para algo maior, né? Para o alto. Aí ela continua dizendo: nos locais em que me encontrava temporariamente, muitos departamentos haviam que se preparavam às pressas. Decorações, ornamentos, objetos, tudo ali se achava e se confundia, dando perfeita ideia de grandes estabelecimentos hospitalares cuidadosamente organizados. Então aqui ela está descrevendo o ambiente que os amigos maiores estavam preparando para receber justamente aqueles seres que estavam desencarnando em massa devido à guerra que transcorria, né? Provavelmente ela está se referindo ainda à Primeira Guerra Mundial. Então ela descreve aqui que, justamente para não causar choque na pessoa recém-desencarnada, principalmente quando é uma pessoa mais focada no mundo material, mais bitolada no mundo material, até hoje o que os amigos maiores fazem? Eles criam ambientes mais ou menos parecidos aqui com o físico, para que quando a pessoa acorde no plano sutil, no pós-desencarne, né, depois que ela perde o corpo físico, ela veja outros ambientes onde ela se encontra lá na colônia espiritual e ela não estranhe tanto a diferença de quando ela estava encarnada com agora quando ela está desencarnada. Então ela vai encontrar o que existe no plano sutil parecido com mesa, com cadeira, com alguns enfeites para ornamentar aquele ambiente, para tornar aquele ambiente mais agradável, mais parecido com, por isso que ela diz aqui, ó, decorações, ornamentos, objetos, mais ou menos parecido com o que existe aqui no plano físico, porque se a pessoa acordasse no plano sutil sem essa semelhança com o plano físico, a maioria das pessoas iam estranhar muito, o choque de realidade seria muito grande. Isso geraria um desequilíbrio mental, emocional muito grande naqueles recém-desencarnados, né? E aqui ela continua dizendo: admirei a delicadeza com que os seres espiritualizados recebiam os seus irmãos egressos dos combates, onde centenas de vidas jovens foram ceifadas impiedosamente. Eram assim recolhidos com a maior bondade, como se fossem feridos penetrando nos hospitais comuns da Terra. Então é interessante, né, observar que, embora tenha passado todo esse tempo, como eu disse antes, mais ou menos ainda é assim o recebimento da pessoa quando desencarna, né? A pessoa desencarnou, quando ela abre os olhos, ela vai enxergar um ambiente parecido com um hospital, com camas, com leitos, né, lado a lado, com pessoas atendendo como se fossem médicos e enfermeiras, ou médicos e enfermeiros, e lidando assim com a recuperação de cada um, a presença de entes queridos que já haviam desencarnado há tempo atrás, recebendo a pessoa ali, segurando a mão, conversando com a pessoa deitada ali no leito, mesmo que não seja, que o desencarne não tenha sido oriundo de uma guerra, obviamente, mas de qualquer maneira, nem que seja por alguns dias, algum punhado de horas, quando cada um de nós desencarna, a gente vai estar nessa condição porque existe uma necessidade de
de recuperação das energias dos corpos sutis do pós-desencarne. Então os amigos maiores, toda a equipe espiritual recebe a pessoa ali, os entes queridos, né, que ainda não reencarnaram, que estão numa condição evolutiva melhor, maior, recebem a pessoa ali para conversar, para orientar, e são passados fluxos de energias para ajudar nessa recuperação daquilo que os espíritas chamam de perispírito, e que numa visão mais profunda poderia se dizer que é o corpo astral, o mental superior, o mental inferior e o mental superior. Então esses três corpos são os que mais se ressentem no pós-desencarne, que precisam de uma energia mais revigorante para se refazer plenamente e a pessoa continuar esse processo de readaptação do pós-desencarne com a vida sutil. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, apenas mais um apanhado geral de como é a espiritualidade, num testemunho, numa descrição lá de 1935 ou até antes, né? Então, até o próximo vídeo, onde estarei trazendo mais algumas informações para vocês. Se tiverem alguma dúvida, coloque ali nos comentários e eu responderei para vocês. Até mais!